Agora as crianças podem vir, por favor. Sábado é um dia feliz, um dia feliz, um dia feliz. O sábado é um Podem vir, viu, crianças? Até o Freitas veio hoje aqui. todas as crianças. Muito bem, podem vir todas as crianças possíveis. Todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Olha só, hoje eu vou contar uma história para vocês que tem a ver com um bichinho que sabe falar. Qual bicho que sabe falar? Vocês sabem? Tem ideia qual bicho que sabe falar? Alguém tem ideia? Deixa eu ver. Sofia, você sempre sabe das coisas, Sofia. Qual bicho que sabe falar? Tem alguma ideia? Papagaio? Será que é o papagaio? O pessoal da igreja, papagaio sabe falar ou não sabe? Sabe? É um papagaio, exatamente, é um papagaio. Tem gente que tem outros nomes para ele também, chama de louro e tudo mais. E essa nossa história também tem um vovô. Geralmente eu conto com um outro nome, mas já que eu tenho um vovô aqui também, eu vou chamar esse vovô de vovô Freitas, pode ser? Olha só, o Freitas ficou feliz agora. Então é o seguinte, nessa nossa história tinham 3 amigas. Olha só, era a Ana, a Luísa e também a Maria. Vocês me ajudem a lembrar o nome delas? A Ana, a Luísa e a Maria. Igreja, me ajudem a lembrar, depois eu esqueço os nomes, hein? Ana, Luísa e Maria. E elas, todos os dias, quando elas voltavam da escola juntas, elas passavam na frente da casa do vovô Freitas. E que bicho o vovô Freitas tinha na frente da casa dele? Um papagaio, exatamente, um papagaio que sabia falar. Porque todos os papagaios sabem falar, só que você tem que ensinar os papagaios a falarem. E todos os dias, quando eles passavam na frente da casa do vovô Freitas, eles viam o papagaio, e elas começavam a brincar com o papagaio, e o vovô Freitas deixava elas brincarem com o papagaio. Um dia, o vovô Freitas teve uma ideia quando as meninas passaram ali na frente da casa dele. A Ana, a Luísa e a Maria. Ele falou o seguinte: meninas, qual de vocês quer ter um papagaio e levar um papagaio para casa? Qual de vocês gostaria de ter um papagaio em casa? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, tem uns 4 aqui, 5. Ter um papagaio é legal porque você pode ensinar ele a falar as coisas e ele repete depois. E só que o problema é que as 3 meninas quiseram um papagaio. Você tem um papagaio em casa? Não, você não tem um papagaio em casa. Você gostaria de ter um papagaio em casa? Exatamente. E aí, como as 3 queriam ter o papagaio, o vovô Freitas falou o seguinte para elas: a gente vai fazer o seguinte combinado. O papagaio vai ficar uma semana na casa de cada uma de vocês. E aquela que ensinar o papagaio a falar, uma de vocês vai ter que ensinar ele a falar bom dia, a outra vai ter que ensinar a falar boa tarde e a outra boa noite. A que conseguir ensinar melhor vai ficar com o papagaio. Muito bem. A Ana foi a primeira que levou o papagaio para casa, ficou uma semana com o papagaio em casa. E todo dia ela chegava para o papagaio e falava o que para o papagaio, para ele aprender a falar? Bom dia. E aí o papagaio respondia: bom dia. Viu só o papagaio falando? Aí ela ia lá e falava: bom dia. E o papagaio respondia: bom dia. Muito bem. Só que o que acontece? Enquanto ela estava lá tentando ensinar o papagaio e fazendo outras coisas, às vezes a mãe da Ana chamava a Ana para arrumar a bagunça de brinquedos que ela deixava em casa. Ela brincava com os brinquedos dela, deixava tudo jogado, e aí quando a mãe da Ana chamava ela lá do fundo para arrumar os brinquedos: Ana, vem arrumar os brinquedos. Sabe o que a Ana falava também? Ela falava assim: ah, não me amole. Ixi. E todo dia tinha que arrumar o brinquedo, e a Ana falava: ah, não me amole. Muito bem. Passou a segunda semana, e aí o papagaio foi para a casa de quem? Da Luísa. E aí na casa da Luísa, a Luísa tentava ensinar ele a falar boa tarde, e o papagaio respondia: boa tarde. E aí, todos os dias da mesma maneira. A Luísa, o pai dela, chamava ela para ajudar a lavar a louça de casa. Quem é que ajuda a lavar a louça de casa? Deixa eu ver aqui, alguém ajuda a lavar a louça de casa? Ainda não?
Olha só, muito bem, Sofia. E aí, quando o pai da Luísa chamava ela para arrumar a louça de casa, o que ela falava? Vocês têm ideia do que ele falava? O que ela falava, a Luísa? Ela falava assim: vou depois, eu vou depois. Aí o pai falava: venha lavar a louça. Ela falava: eu vou depois. Só que na verdade ela nunca ia e deixava a louça toda suja. Por último, a Maria ficou com o papagaio também em casa e tinha que ensinar ele a falar o quê? Boa noite. E a Maria falava todo dia, treinando lá com o papagaio: fala boa noite, papagaio. E o papagaio falava: boa noite. Muito bem. E ela falava lá boa noite e o papagaio falava boa noite. A Maria morava com a vovó dela. E quando a vovó da Maria pedia para Maria ajudar a varrer a casa, o que é que a Maria falava? Vocês sabem? Ela falava assim: estou indo, vovó. E rapidamente ela ia. Muito bem. Passaram-se as 3 semanas. As 3 meninas voltaram com o papagaio para a casa do vovô Freitas. E o vovô Freitas falou: bom, agora é a hora do tiratema aqui. É a hora de ver se deu certo aqui. Quem é que vai ficar com esse papagaio? Primeira pessoa que foi falar com o papagaio foi a Ana. E a Ana falou assim: papagaio, fala bom dia. E o papagaio falou o quê? Bom dia. Deu certo. E aí chegou a hora da Luísa. A Luísa chegou e falou para o papagaio: papagaio, fala boa tarde. E o papagaio falou o quê? Boa tarde. E por último foi a Maria. A Maria chegou para o papagaio e falou assim: papagaio, fala boa noite. E o papagaio falou: boa noite. E agora? As 3 tinham conseguido fazer a lição de casa e falar, e feito o papagaio falar bom dia, boa tarde, boa noite. Como decidir para qual delas o papagaio ia ir? Bom, o vovô Freitas teve uma ideia sensacional. Ele falou: é melhor eu perguntar para o papagaio. E aí ele falou assim: papagaio, você quer ir com a Ana? E o papagaio, além de ter aprendido bom dia na casa da Ana, qual era a outra palavra que ele tinha aprendido também, a outra frase na casa da Ana? Ele falou assim: não me amole. A Ana não conseguiu o papagaio. Aí o vovô Freitas tentou agora a próxima, que era a Luísa, e perguntou assim: papagaio, você quer ir para a casa da Luísa? E o que foi que o papagaio aprendeu na casa da Luísa, além de falar boa tarde? Eu vou depois. Não foi naquela hora também. E por último foi a vez da Maria. Maria estava tensa. Será que o papagaio vai falar? E quando o vovô Freitas chegou e falou para o papagaio assim: papagaio, você quer ir para a casa da Maria? Qual foi a outra frase que ele aprendeu na casa da Maria? Toda vez que alguém chamava Maria: já estou indo, vovó. E no final das contas, quem é que acabou ficando com o papagaio? A Maria, que sempre ajudava prontamente a vovó a fazer as tarefas de casa. Assim como a Maria, a história de hoje é para a gente aprender que nós devemos ser obedientes. E todas as vezes que o papai, a mamãe, a vovó, ou seja lá quem for o responsável por nós, nos chamar para fazermos alguma coisa em casa, para arrumar os brinquedos que estão bagunçados, ou de repente para lavar a louça, ou varrer a casa, qual que tem que ser a nossa pronta resposta, assim como a Maria? Já estou indo, e ir ajudar. Que Deus abençoe vocês, um bom dia, pode voltar para junto do papai, da mamãe, ou quem estiver com vocês. Tchau, tchau. E diga: já estou indo, o pastor lembrou, viu? Obrigado, vovô Freitas.